Bom dia, amigos. Que Jesus nos envolva nas suas vibrações, que os espíritos amigos que compartilham conosco deste Evangelho traga aos nossos corações muita alegria, vibrações de que nos sustentam, que nos harmonizam e que sintamos o amor de Jesus em nossos corações. Dando continuidade ao capítulo 7, Bem-aventurados pobres de espírito, nós vamos ler hoje Mistérios ocultos aos doutos e aos prudentes. Disse então Jesus estas palavras: Graças te rendo, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haveres ocultado essas coisas aos doutos e aos prudentes, e por as terem revelado aos simples e aos pequenos. São Mateus, capítulo 11, versículo 25. Nós convidamos a todos a elevar o nosso pensamento até Jesus, o Mestre querido que nos agasalha, que nos sustenta, o médico de nossas almas. Que Ele possa enviar para junto de nós os amigos espirituais, espíritos que cuidam, que olham por todos nós. Que a brandura e a misericórdia do amor destes irmãos sustente os nossos pensamentos, dando força para que possamos mudar todo o nosso olhar para a questão das nossas vaidades, e que possamos cultivar no nosso coração a simplicidade, o amor, a fé e a tolerância. Obrigado, Jesus, que o Senhor esteja com todos nós, que assim seja. Então, nós vamos comentar esse trecho pequeno, depois faremos os outros comentários, mas veja, vamos refletir na palavra de Jesus. Graças te rendo, meu Pai. Quer dizer, ele agradecendo a Deus, Senhor do céu e da terra, por haveres ocultado essas coisas aos doutos e aos prudentes, e por as terem revelado aos simples e aos pequenos. Será por que Mateus traz isso? Nós vamos ver que muita coisa que acontece hoje, que está acontecendo, é justamente para que a gente reflita em nós. Nós que tantas vezes estamos queixando de tantas calamidades que nós mesmos fomos amontoando ao longo da nossa caminhada e que hoje praticamos tantos crimes, tantas atrocidades, tantas falcatruas, tantas questões que não foram colocadas por Deus, foram por nós, pela nossa iniquidade, pela nossa aspereza, pela nossa ignorância. E nós, que estamos caminhando já no terceiro milênio, temos desprezado a divina moral do Cristo. E nós vamos ver que cada dia nós percebemos a distância, o distanciamento que nós estamos tendo de toda essa verdade. Então nós não temos que espantar, porque essa taça da iniquidade, esse mal-estar que nós estamos vivendo hoje transborda, está transbordando. E é justamente para que a gente possa voltar os olhos para Deus. E quem que faz o maior movimento? Aqueles que têm maior cultura, aqueles que são os doutos, que se consideram fortes, que se consideram poderosos. É tanto que nós podemos ver que qualquer título, qualquer poder transforma a pessoa. Então, a gente vai ver que assim como nós temos que ensinar a criança a alfabetizar, a instruir, nós também temos que nos instruirmos e nos alfabetizarmos na cartilha do Mestre. E por isso que nós estamos aqui reencarnados, porque se nós não viéssemos para essa escola, ou para outros acham que aqui é um hospital, o planeta Terra,
Nós não sei como é que nós estaríamos, com certeza, imundos ainda, tão pregressos, porque nós estamos com tanta dificuldade de vivenciar o novo, vivenciar o belo. Então, essa intelectualidade requintada que todo mundo quer, hoje nós vemos os pais trabalhando para morrer, para os filhos terem um diploma, que eles precisam estar numa universidade. Precisam, é muito bom que todos tenham oportunidade de buscar o conhecimento, mas é preciso saber primeiro se nós estamos dando-lhes a base segura do Evangelho para que eles sejam prudentes. Porque nós observamos que não adianta ser doutores, é preciso sermos prudentes. E Jesus nos trouxe a parábola das 10 virgens justamente para que a gente possa ver as diferenças que existiam entre as 5 prudentes e as 5 imprudentes. Por quê? Porque quando nós somos prudentes, nós estamos atentos às questões da vida, das oportunidades que nós estamos recebendo, e o azeite é o nosso esforço. Quando Jesus fala da candeia, ele mostra que a candeia tem que estar no candeeiro, e nós precisamos ser mais prudentes. O esforço nosso é que ilumina o nosso pensamento. Então, essa intelectualidade requintada que todo mundo quer buscar, por si só, ela não conseguiu até hoje nos dar força para vencer os males, as questões das iniquidades que estão dentro de nós. Então, é uma supercultura que nós estamos valorizando, e nós vamos ver que quantas, né, cidades, quantas situações têm se arrastado, têm acabado. Por quê? Porque nós não conseguimos amar uns aos outros. Por que tanta guerra? E nós somos inteligentes. Então, nós vamos ver que muitas coisas que foram trazidas, mesmo por nós, quantas máquinas, hoje nós estamos vendo aí os robôs e nós estamos encantados, estamos vendo uma inteligência artificial e que todo mundo quer substituir o seu esforço, o seu raciocínio, a sua dedicação, pedindo que a inteligência artificial faça por nós. Sejamos prudentes, amigos. Não é tudo que a intelectualidade, que a inteligência intelectual vai resolver para nós. Hoje nós temos tantos hospitais eficientes, tantos médicos bons, mas os hospitais continuam superlotados. Por quê? Porque nós não conseguimos nos curarmos. As doenças mentais, as ilusões que hoje nós estamos impressionados que as pessoas estão apegando às ilusões. Então, nós vamos ver que quando Jesus fala que bem-aventurados os pobres de espíritos, é para a gente refletir um pouco mais no que essa doutrina veio fazer conosco. E ainda nós precisamos de ver o avanço em toda a tecnologia, em toda a ciência. Nós vamos ver aí os aviões, a aeronáutica, o homem, desde que chegou à Lua, mas nós não estamos iluminando os nossos sentimentos. Nós não estamos transformando o nosso pensamento, ativando um raciocínio para o bem. Então, o que nós temos que fazer? Burilar o sentimento sem desprezar de forma alguma a razão. Então, quando Jesus veio, ele diz: eu não vim destruir a lei, mas ele veio falando para nós que ele veio dar cumprimento. E o Espiritismo, ele vem resgatar, restaurar aquilo que Jesus nos trouxe. Nós estamos vendo que tudo isso tem um sentido para que a gente possa trazer Jesus de volta aos nossos corações. E quem é Jesus? O mestre por excelência, que nos ensinou e, acima de tudo, ele viveu o bem para que a gente pudesse construir também em nós. Ele nos trouxe a verdade e ele nos mostrou
como é que nós seríamos felizes? E para ser feliz, eu preciso ter um sentimento. Tem uma colocação de Emmanuel que ele fala que para que a gente seja feliz, né, nós temos que derramar a luz da felicidade com o óleo do amor, o óleo do coração, o óleo dos sentimentos. E aí nós vamos ver então que todos nós precisamos ter um olhar diferente. E aí nessa mensagem que hoje nós estamos lendo, que Kardec nos traz, ele fala assim: pode parecer singular que Jesus renda a Deus, graças a Deus, por haver revelado essas coisas aos simples e aos pequenos, que são os pobres de espíritos, e por as ter ocultado aos doutos e aos prudentes, mais aptos na aparência a compreendê-la. É que cumpre se entenda que os primeiros são os últimos, são os que se humilham diante de Deus e não se consideram superiores a toda a gente. Por que será que Jesus trouxe isso? Só para aquele tempo dos fariseus que se colocavam superiores ao outro, escravizando a grande maioria da humanidade, dos irmãos da Judéia, os judeus e toda aquela região, porque eles tinham conhecimento, eles usavam das togas, eles usavam da oratória, e Jesus aqui nos mostra que é preciso que a gente tenha humildade para que a gente possa conquistar o reino de Deus. Os segundos, são os orgulhosos, envaidecidos do seu saber mundano. São esses que sabem, acham que ele tem um diploma na mão, ele pode fazer tudo o que ele queira, e muitas vezes diminuindo, desprezando, desonrando o outro. Então, na antiguidade, a palavra douto, nos diz Kardec, era sinônimo de sábio. Por isso é que Deus lhe deixa a pesquisa dos segredos da terra e revela-os do céu aos simples e aos humildes, porque os simples e os humildes, eles tinham possibilidade de ouvir e de aprender. E aí Kardec coloca para nós que o mesmo se dá hoje, com as grandes verdades que o Espiritismo revelou. Tem muita gente que está no Espiritismo e está pensando em ir para outros caminhos, ou se está no Espiritismo não reflete. Espiritismo não é só conhecimento. Espiritismo é conhecimento, mas acima de tudo, para que este conhecimento ilumine o meu pensamento e os meus sentimentos. E outra coisa, o Espiritismo, para que ele seja uma doutrina consoladora, eu preciso refletir nos seus ensinamentos. E muitas pessoas não acreditam ou não têm força para fazer tais reflexões. Reflexão não é perguntar. Reflexão é quando nós articulamos o pensamento, a consciência, para que as leis de Deus, então, verdadeiramente, possa atuar na minha criação mental. Então, todos nós precisamos nos esforçarmos. E Kardec coloca: a razão está em que estes últimos cuidem perfeitamente dos que procuram de boa fé e com humildade a luz, do que aqueles que se põem na posse de toda a luz e imaginam talvez que Deus deveria dar-se por muito feliz em atraí-los a si, provando-lhes a sua existência. A gente pode ver por aqui, Kardec ressalta essa vaidade, esse orgulho, né? E a razão, quando ele mesmo diz para nós que nós precisamos raciocinar, a fé raciocinada, e ele nos convida também a pensar e a nos colocar face a face a nossa razão. Ora, a razão, ela é um filtro. A razão é uma faculdade que está entre a consciência e a inteligência, ou entre a inteligência e a consciência. Então, nós vamos ver que Deus, que é Pai, Ele nos concede as novas oportunidades para que eu aprenda. E essas oportunidades são nos dadas por meio da reencarnação. Muitas vezes não compreendemos as nossas dores, as nossas diferenças, mas justamente aquele que teve muito e foi muito superior, que abusou, ele não consegue, de forma alguma, compreender
o valor do bem na sua vida, porque ele é superior. Ele acha que ele é que vai responder aquilo que Deus está ensinando, porque ele não aproxima de Deus, Deus é que tem que aproximar dele. E aí nós vamos ver que Kardec nos mostra: o poder de Deus se manifesta nas pequenas coisas, como nas maiores. Ele não põe a luz debaixo do alqueire, por isso que a derrama em ondas por toda a parte, e tal sorte que só os cegos não a veem. Se eu não tiver simplicidade, se eu não tiver amor, se eu não tiver lucidez, eu não vou sentir nem perceber, né, amigos, a grandeza dos ensinamentos que o Mestre veio nos ensinar. E é por isso que Kardec coloca que ele não põe a luz debaixo do alqueire. Claro, eu preciso de colocar a luz no candeeiro. Então, ele coloca que a esses não quer Deus abrir à força os olhos, dado que lhes apraz tê-los fechados. Quer dizer, eu fechei pela minha ignorância. Ele não está falando dos olhos físicos, ele está nos mostrando quando eu fecho os olhos para o bem, para a renovação, para a minha transformação. E a vez deles chegará. Quando? Pela nova oportunidade reencarnatória. Mas é preciso que, antes, sintam as angústias das trevas e reconheçam que é a divindade e não acaso quem lhes fere o orgulho. Então, veja bem, por que que nós estamos hoje passando por tantas lutas? Pessoas, irmãos nossos, que dirigem a nação, se colocando numa posição de superior, uma superioridade que nós não a temos. Então, a vez deles chegará. Por quê? Porque a reencarnação nos propicia essa mudança de pensamento, de oportunidades, porque essa é a lei de causa e efeito. Então, não poderia Deus tocá-los pessoalmente por meio de manifestações retumbantes, diante das quais se inclinassem os mais obstinados e incrédulos? Ele tem nos tocado, amigo, nós é que não estamos sentindo. E é fora de toda dúvida que o poderia, mas então, que mérito teria a eles e aos demais de que serviriam? Não se vêem todos os dias criaturas que não cedem, nem a evidência, chegando até a dizer: ainda que eu visse, não acreditaria, porque sei que é impossível. Então, ele fecha esse item do Evangelho com uma frase que nós precisamos refletir bastante. O orgulho é a catarata que lhes tolda a visão. O que é a catarata? É quando nós temos essa visão turva e teremos que pôr uma outra lente. E qual que é a questão prática, por outra lente? Buscar um novo conhecimento que me faça enxergar a verdade. De que vale apresentar a luz a um cego? Necessário é que antes se lhe destrua a causa do mal. E o mal nós só podemos destruir com a receita que o médico das almas veio nos ensinar. Deixo aqui nessa manhã essas reflexões para que cada um possa olhar para dentro de si e não julgar o outro. Sejamos prudentes e que Jesus nos abençoe. Nós convidamos a todos nessa manhã sublime para que a gente possa refletir em nós mesmos, pedindo a Jesus a presença dos benfeitores amigos para nos auxiliar com passe e que todos nós sejamos contemplados com a lucidez, retirando essa catarata de dentro de nós. Ó Jesus, que cada um possa fazer a sua súplica e possa buscar a sua compreensão. Fluidificai as nossas águas, Senhor, que o amparo espiritual seja para todos nós. E assim, Mestre, com muita alegria em nosso coração, por beber dessa fonte sublime do seu Evangelho, nós te agradecemos, pedindo a Deus, a Eurípides, ao nosso Mestre Jesus, que possa envolver a todos. Recebam nos seus corações
as vibrações do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Contemplem, amigos, a simplicidade, o amor e a caridade. Que assim seja.